Boa noite aos nobres vereadores, boa noite, senhores e senhoras que estão aí também. Com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhora vereadora, em número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina, do ano de 2017. Iniciado os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das atas das sessões extraordinárias realizadas no dia 4 e 6 de 2 de 2017. Atendendo o pedido de dispensa de leitura das referidas atas apresentada pelo vereador Bacalhau, coloco-os em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrando a discussão, coloco as mencionadas atas em votação. Quem for a favor de suas aprovações, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovada as atas das citadas sessões plenárias. Feito isso e passando os trabalhos dos expedientes dessa sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 02/17, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 02/2017. Igreja, Câmara, ínclito presidente e nobres vereadores. Cordialmente submetemos à apreciação dessa respeitável Casa de Leis o incluso projeto de lei número 02/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial suplementar junto ao orçamento geral anual do município, no valor total de R$ 21.698,78. Esclareça aos nobres edis que a abertura do crédito adicional a que alude o incluso projeto de lei destina-se à inclusão ao orçamento vigente de dotação para utilização de do saldo da Fundeb diferido do orçamento de 2017, isto é, sobra de saldo financeiro do Fundeb do exercício anterior, sendo que o mesmo não poderá onerar o orçamento do exercício corrente. Para a abertura do crédito adicional suplementar, esta municipalidade utilizará recurso da anulação de dotação conforme relatório em anexo. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 28 de janeiro de 2017, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propostura em regimento de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação quem for a favor ao regimento de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 02/2017, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regimento de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislativa e Redação, Econômica, Finanças e Orçamentos para emissão de pareceres. Continuando, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 03/2017, de autoria do prefeito municipal.
Mensagem número 03/2017. Egrégia Câmara, ínclito presidente, nobres vereadores. Cordialmente submetemos à apreciação dessa respeitável Casa de Leis o incluso projeto de lei número 03/2017, que dispõe sobre a fixação do valor para pagamento de obrigações de pequeno valor, RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal e da outras providências correlatas. O presente projeto de lei é enviado para estudo e apreciação de vossas excelências, dispondo sobre os pagamentos de débitos ou obrigações do município, decorrente de decisões judiciais, consideradas obrigações de pequeno valor, RPV, sobre os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, prevê o artigo 100 da Constituição Federal, que se farão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos. O parágrafo 3º do referido dispositivo legal dispõe que a regra dos precatórios se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que a Fazenda deva fazer em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Continua o parágrafo 4º, determinando que para os fins do disposto no parágrafo 3º poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social. O artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias estabelece que, não havendo lei definidora elaborada pelo município e demais entes da federação, serão considerados de pequeno valor, observado o parágrafo 4º da Lei Maior, os débitos ou obrigações consignados em precatórios judiciários, que tenham valor igual ou inferior a 40 salários mínimos perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal e 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Cumpre aludir que o valor mínimo das obrigações de pequeno valor, que deve ser respeitado pelas fazendas públicas, foi determinado pelo parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, através da emenda constitucional número 62 de 2009. Ainda compete frisar que hoje o valor do maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social é de R$ 5.531,31. Segundo o artigo 6º da portaria número 8 do Ministério da Previdência Social, de 13/1/2017. Frise-se que a mencionada portaria prevê em seu artigo 2º que o salário mínimo do decorrente ano consiste em R$ 937. Logo, 10 salários mínimos totalizam R$ 9.370. Necessário frisar que, se não houver edição de lei municipal prevendo o valor das obrigações de pequeno valor, prevalece regras transitórias contidas na Constituição Federal, ou seja, 30 salários mínimos para os municípios. Assim, para respeitar o mínimo fixado pela Carta Magna, bem como a capacidade econômica municipal, cumpre definir o crédito de pequeno valor do município na quantia de 10 salários mínimos. Em 2017, R$ 9.370. Cingido ao acima exposto, esperamos contar com a atenção de vossas excelências a matérias em epígrafe
importante para quem tem valores a receber dos cofres municipais, cuja matéria está estribada em legislação federal. Esperamos a compreensão e o apoio à aprovação deste projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 30 de janeiro de 2017, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remetente às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Econômica, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 04/2017, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 4/2017. Nobres vereadores, temos a honra de apresentar a essa augusta Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre a permissão de uso das canchas de bochas localizadas no Ecoparque Ciro Simão, nos termos que especifica. Justificamos que este projeto visa garantir condições adequadas para regular funcionamento das canchas de bocha, sem, contudo, onerar a Prefeitura com a contratação de pessoal para a administração de suas instalações. Frisa-se que as mencionadas instalações estão prontas e entregues à Prefeitura, porém esta administração, ao assumir sua gestão no início deste ano, verificou que não estão sendo devidamente aproveitadas em favor da população, por não haver na Prefeitura uma programação clara ou estrutura organizacional sobre o efetivo e permanente funcionamento das canchas de bocha. Ao ensejo, pondera-se que a permissão de uso consiste no Instituto de Direito Administrativo adequado para este caso, ao passo que o patrimônio municipal estará resguardado em favor da Prefeitura, sendo apenas outorgado o direito de exploração do uso das respectivas instalações em benefício do atendimento das finalidades precípuas das canchas de bocha. Ademais, o permissionário deverá observar as regras estabelecidas pela Prefeitura, sendo sua escolha realizada por meio de processo regular de licitação pública, na forma da lei. Portanto, entendemos que esta proposição merece aprovação, motivo pela qual apresentamos a vossas excelências, os nobres vereadores, para fins de apreciação, discussão e votação. No mais, permanecemos à disposição desta egrégia Câmara Municipal para informações e providência que se fizerem necessárias em relação ao tema. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 2 de fevereiro de 2017, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Econômica, Finanças e Orçamentos para emissão de seus pareceres. Esgotado o expediente do Executivo, passaremos aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal, ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 01, 02, 03 e 04/2017, de autoria do vereador Rosenvaldo Ferreira da Rocha. Indicação número 01/2017.
Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que efetue serviço de manutenção geral e expansão do campo localizado no núcleo habitacional vereador Décio Luiz Salzedas. Justificativa. Nota-se que no referido campo não é feito serviço de manutenção por vários anos e que os frequentadores não estão utilizando o mesmo, devido a não ter condições da prática esportiva. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2017, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador. Indicação número 2/2017. Rosenvaldo Ferreira da Rocha e Agostinho de Oliveira Manso, vereadores em exercício, conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143, indicam ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que efetue serviço de manutenção geral do campo localizado no núcleo habitacional prefeito José Sebastião Pupo, e, se possível, liberar o campo para a prática de futebol entre os moradores daquele bairro. Justificativa. Nota-se que no referido campo não é feito serviço de manutenção por algum tempo e que apenas está sendo treinamento da prática esportiva de futebol americano, já que não tem condições de praticar futebol. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2017, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, vereador. Indicação número 3/2017. Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador em exercício conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que efetue o serviço de mudança de local da rede elétrica, pois a mesma está em cima do campo, podendo causar algum tipo de acidente. Justificativa. Nota-se que a rede elétrica, fiação, está em cima do campo e, por esse motivo, não pode ser utilizado pelos moradores daquele bairro. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2017, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador. Indicação número 4/2017. Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143. Indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de colocar placas de identificação em todos os bairros da cidade. Justificativa. Nota-se que em alguns bairros da cidade não existem placas nas ruas com os devidos nomes, sendo que está dificultando até mesmo o SAMU para atender suas ocorrências. E imagine os caminhões de entregas de mercadoria de outras localidades. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2017, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador. Recebo as indicações na forma regimental e determino à secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 01/2017 de autoria dos vereadores Adriano José Nunes e Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso e Luiz Henrique Pedro. Requerimento número 01/2017.
Os vereadores desta Câmara Municipal de Duartina, infra assinados, veem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com base no artigo 96, parágrafo 1º, letra I, 128, parágrafo único do Regimento Interno, requer o que segue abaixo. É de muitos comentários na cidade referente à quantia de cargos em comissão nesta Prefeitura de Duartina. E nós, vereadores, que representamos o povo, não temos com exatidão a resposta. Assim, requeremos que, se aprovado este requerimento, seja enviado ao Executivo para, através do Departamento Pessoal, informe detalhadamente o seguinte: em 31 de dezembro de 2015, quais eram os cargos em comissão nesta Prefeitura e qual a remuneração de cada um? Em 31 de dezembro de 2016, quais eram os cargos em comissão existente e qual a remuneração de cada um? Agora, nesta nova administração, quais são os cargos em comissão existente e qual a remuneração? Observando que deve ser informado o nome do servidor que ocupava ou ocupa o cargo. A finalidade desse requerimento é para que possamos responder às pessoas que nos perguntam sobre o caso. Assim, requer que, após os trâmites legais, se votado e aprovado, seja enviado ao Executivo, para que no prazo legal envie a resposta. Nestes termos, pede deferimento: Duartina, 6 de fevereiro de 2017, Adriano José Nunes, vereador; Luiz Henrique Pedro, vereador; Agostinho de Oliveira Manso, vereador. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelos vereadores. Presidente, está justificativa minha aí, é essa justificativa que eu tenho aqui. Para realmente a gente ter informação, é um comentário na cidade sobre isso. Falam que tem 50 cargos, falam que tem 30, e a gente, como vereador hoje eleito, que representamos o povo, nós temos que ter condições de explicar, detalhar, e até às vezes para até defender a ex-administração atual, mas na verdade, essa que é a intenção do requerimento. E do colega Adriano também é a mesma intenção. Correto. Boa noite a todos. Esse requerimento é muito bem-vindo, requisitado pelos novos vereadores. Uma que até na sua promessa de campanha, o atual prefeito hoje, ele falou que ia cortar 50% dos cargos de confiança do que tinha na época do ex-prefeito. O ex-prefeito, na época, ele tinha mandado 8 cargos de confiança embora, estavam 8 vagos. E ele falou que desses restantes ia cortar 50%. O requerimento vem em boa hora para saber como anda essa parte. Correto. Alguém mais quer? Aprovado, determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Comunicando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 2/2017, de autoria dos vereadores Adriano José Nunes e Agostinho de Oliveiras Rodrigues Manso e Luiz Henrique Pedro. Requerimento 02/2017. Nós, vereadores desta Câmara Municipal de Duartina, infra assinados, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com base no artigo 96, parágrafo 1º, letra I, 128, parágrafo único do Regimento Interno, requerer o que abaixo segue. Devido aos comentários na cidade referente ao Hospital Santa Luzia, onde os munícipes pedem informação aos vereadores que são seus legítimos representantes. Assim, requeremos que, se aprovado este requerimento, seja enviado ao provedor do hospital para que informe a esta Câmara o seguinte: como
encontrar a situação financeira e administrativa do hospital durante o tempo de intervenção pelo município de Duartina. Quantos gastos, compras e funcionários? Quais as medidas estão sendo tomadas por esta nova diretoria? A finalidade deste requerimento é que nós, vereadores, cientes dos fatos, possamos informar aos munícipes e ainda ver medidas na Câmara para poder ajudar. Assim, requer que, após os trâmites legais, se votado aprovado, seja enviado ao provedor do hospital para que envie a resposta no prazo legal. Nestes termos, pede deferimento Duartina, 6 de fevereiro de 2017, Adriano José Nunes, vereador, Luiz Henrique Pedro, vereador, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, vereador. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelos vereadores. Coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado. Determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 03/2017, de autoria dos vereadores Adriano José Nunes, Agostinho de Oliveiras Rodrigues Manso e Luiz Henrique Pedro. Requerimento número 03/2017. Os vereadores dessa Câmara Municipal de Duartina, infracinados, veem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com base no artigo 96, parágrafo 1º, letra I, 128, parágrafo único do Regimento Interno, requer o que segue abaixo. É de conhecimento de todos, através do portal de transparência da Prefeitura de Duartina, que o titular de cargo em comissão desta Prefeitura, José Eduardo Garla, chefe de gabinete, chegou a ter seu salário em 2016 por volta de R$10 mil mensais, o que os munícipes e outros servidores cobram dos vereadores, com base em que lei foi possível isto. Assim, requeremos que, se aprovado, o presente seja enviado ao Executivo para que, através do Departamento Pessoal, informe detalhadamente o seguinte: em que data ele foi admitido nesta Prefeitura? Qual o salário atual deste cargo? Informar com base em quais leis que este salário chegou ao ano de 2016 em quase ou mais de R$10 mil. Enviar cópias das leis que serviram de base legal para isto. A finalidade deste requerimento é para que possamos responder às pessoas que nos perguntam sobre o caso e para ser aplicado a outros servidores que têm o mesmo direito. Assim, requer que, após os trâmites legais, se votado e aprovado, seja enviado ao Executivo para que, no prazo legal, envie a resposta. Nestes termos, pede deferimento Duartina, 6 de fevereiro de 2017. Adriano José Nunes, vereador. Luiz Henrique Pedro, vereador. Agostinho de Oliveira Manso, vereador. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelos vereadores. Senhor presidente, esse requerimento também é o mesmo dos outros que a gente tem feito. Qual a finalidade? Portal Transparência põe lá um salarião 10, lá. E o povo quer saber, até outros funcionários. E eu também, em particular, como vereador e como cidadão, em que base de que lei que chegou isso daí? Porque é meio estranho, se todos os funcionários da prefeitura chegam a um salário desse, quebra a prefeitura. Se é por tempo de serviço, eu queria saber essa lei certinho, como que é para isso, até para que a gente possa, até às vezes, defender ele. Eu acredito até que seja em base legal, mas eu não tenho essa, como que chegou nisso daí, essa é a finalidade do requerimento.
Presidente, referente ao, já foi citado até no requerimento aí, tem salários, não é só o que está mencionado aí, tem salários de 6, 7 mil reais da folha de pagamento da prefeitura, como o nobre vereador Piá falou. Se essa lei continuar, daqui uns 10, 15 anos não vai ter mais condições de se tocar a prefeitura. Já foi falado isso, essa lei já é antiga, ela vai, a cada ano que passa, ela vai acumulando em cima do salário do servidor. O servidor hoje ele aposenta, ele fica no cargo também. Isso ele vai, acumula os anos, acumula o salário dele, acumula a aposentadoria e mais algumas coisas. Eu acho que, como o nobre vereador falou, com o tempo a prefeitura, se não criar um plano de carreira, que era a ideia central disso, ela irá quebrar, mais do que já está. Só para complementar, que inclusive no caso desse servidor, ele não é tão antigo na prefeitura. Ele entrou no primeiro mandato do Enio. Quando que foi? Acho que ele deve ter uns 16 anos de prefeitura. 22. Hã? De prefeitura? Qual é o primeiro mandato do Enio? Ele trabalhava na Câmara. Não, então, mas aí que está. A lei permite que use a Câmara, isso que eu estou falando, aí que está o erro. Eu sei que tem lei do funcionário com 30 anos, que eu estou com 20 anos, eu tenho um benefício. Servidor público, mas usar da outra para lá que eu achei estranho. Por isso que é bom a gente saber. Não entrar nada em detalhe, que a gente pode estar cometendo um equívoco. Esperar vir as leis para a gente ver. Tá? Não, tá certo. A gente vai tomar as providências cabíveis. Coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado, determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 04/2017 de autoria do vereador Marcos Roberto Furnaneto. Requerimento número 4/2017. Marcos Roberto Furlaneto, vereador no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 139, inciso 11º do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após discussão e votação deste augusto plenário, requer ao excelentíssimo senhor prefeito, ao senhor prefeito municipal, o fornecimento das seguintes informações sobre os lotes doados no Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, sendo que as empresas abaixo: Carlos Roberto Garcia Móveis ME, empresa regularmente constituída com CNPJ número 15.320.091/001-10, inscrição estadual número 293.013.369.117, com o ramo de atividade de fabricação de móveis com predominância de madeira, neste ato representada por Carlos Roberto Garcia, CPF número 068-068-75807, RG número 18.220.531, SSP São Paulo, residente e domiciliado na Rua Honório Simão, número 101, no núcleo habitacional Prefeito José Sebastião Pupo, nesta cidade. O bem imóvel lote 06, com área de 1.683,56 metros do Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, localizado próximo à rotatória de acesso do Artina SP 293, Rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. Maria Celina Chinelato ME, empresa regularmente constituída com CNPJ número 13.750/001-72 e inscrição estadual número 293.013.838.117, com o ramo de atividade de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Neste ato representada por Maria Celina Chinelato, CPF número 190-288-448-56 e RG 23085-591 X SSP São Paulo, residente e domiciliada Rua Professor Isaac Portal Roldan, número 11188, Residencial Parque Granja Cecília B, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. O bem imóvel lote 07 com área de 1.726,29 metros quadrados, do Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, localizado próximo à rotatória de acesso à Prefeitura, de acesso à Duartina, na SP 293, Rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. SEMAN, Construções e Comércio Limitada ME, empresa regularmente constituída com CNPJ número 08893-5-001-00107, inscrição estadual 293-066-719-111, com ramo de atividade comércio varejista de materiais de construção em geral. Neste ato representada por Maria Célia Bragites. Maria Célia Bragites Ferraz, CPF número 827-679-558-72, RG 9061745 SSP São Paulo, residente e domiciliada à Rua Aureliano Aredes, número 655, Centro Duartina, Estado de São Paulo. O bem imóvel, lote 05, com área de 3.425,46 metros quadrados, do Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, localizado próximo à rotatória de acesso à Duartina SP 293, Rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. Colomari e Vieira Comércio de Material de Construção Limitada ME, empresa regularmente constituída com o CNPJ número 11.413.829.001-32, inscrição estadual número 209.440.984-112, com ramo de atividade de comércio varejista de materiais de construção em geral. Neste ato representada por André Lopes Colomari, CPF número 250-932-10803 e RG número 25.886-7808-5 SSP São Paulo, residente domiciliado Avenida Expedicionário Antônio Aparecido, número 257, Centro de Duartina, Estado de São Paulo. O bem imóvel, lote 3, com área de 5.138,16 metros quadrados, do Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, localizado próximo à rotatória de acesso a Duartina, na SP 293, Rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. Sendo que as empresas tinham um prazo máximo de 2 anos para início das obras, e até o momento as empresas acima citadas não iniciaram o mesmo, como prevê no parágrafo único do artigo 3º, como consta na lei de doação. Sabemos da falta de recurso para a compra de novas áreas industriais. Solicito a informação abaixo. As referidas áreas já foram devolvidas à Prefeitura Municipal? Se essas áreas já estão disponibilizadas para novas empresas, termos em que requer diferimento. Duartina, 6 de fevereiro, Marcos Roberto Fulaneto, vereador. Caros vereadores, a respeito desse assunto aqui, isso já é uma doença antiga no nosso município. É feito doação de terra, de lotes, e com prazo determinado, como está aqui, de 2 anos, e providência nenhuma são tomadas, sabe?
Não é, acho que tem até mais do que esses casos aqui. São compromissos de dar tantos serviços, registrar tantas pessoas, nem sequer se iniciaram as obras. Então, isso aqui, o culpado talvez não seja só a prefeitura, nós também. Eu digo a Câmara passada, que aprovamos isso aqui. Porque teriam que ser mais cauteloso em doar lote de terras a alguém que não vai fazer. Existem empresas, às vezes, querendo instalar e não temos lote para doação. Então, isto já é uma coisa que, quando vier para a gente, temos que tomar, às vezes até impopular. Qual é o prazo? Vai ser devolvido, como já consta aqui, se foi devolvido? Então, é uma doença, é um mal que não tem cura, isso aqui. E os verdadeiros culpados somos nós, que aprovamos e agora reclamamos que está desse jeito. Então, as próximas doações que a gente toma as medidas corretas. O problema disso é que o cara vem e fala, vou dar tantos empregos. Aí se o vereador vota contra, o cara não pega o terreno, fica na mente da população que não teve emprego porque o vereador foi contra. Aí o vereador ajuda a doar o terreno, o cara não faz. É natural em todas as prefeituras quase isso. Por isso que o certo é permissão de uso, né? Isso também era permissão de uso, será? Isso é doação por doação encargo. mesmo, eu sou contra a doação por isso. Não, certo. O certo é permissão de uso. As novas leis, agora até na passada, que a gente já discutiu já isso daí, é determinar um prazo menor para início da construção. Em vez de dar 2 anos para a pessoa, para ela começar. Porque com 1 ano e 11 meses ela pode enfincar um poste lá, já não tira mais a parte do lote dele. Dar um prazo menor e fazer não por doação mais, por cessão de uso de direito, como todas as prefeituras estão fazendo agora. Porque faz a doação do terreno, a pessoa fica lá 10 anos, não sei, 10 anos, parece que ela quer fechar a empresa, aí quer vender a parte que era da prefeitura, ainda não tem escritura e fica parado. Essa parte mesmo do distrito industrial lá, tem algumas empresas me procuraram a fim de montar lá, só que como a prefeitura hoje está com falta de recurso para compra de novas áreas, não tem como comprar, essas empresas acabam não vindo para Duartino e o espaço fica ocioso lá. E esse tempo dessas empresas já passaram. Ele foi, na época, foi no ano passado, se não me engano, foi em abril de 2014 que foi cedido. Como o nobre vereador PA, fica aquela dúvida. Se não dá o terreno para a empresa, fala que o vereador não arrumou para emprego. Mas temos que ser mais cautelosos e eu acho que quando vier um projeto, colocar alguma coisa que diminua o tempo. Nesse prazo de 2 anos ele fica muito excedente, fica muito vago. Voltando ainda ao assunto, se me concede o presidente, temos a parte de que vamos dar tantos empregos. Não existe uma fiscalização se tem esses empregados lá. Não vai um fiscal da prefeitura, cadê o livro de registro? Que o senhor assumiu de registrar 5, 10, 2, 1. Não existe uma fiscalização. Então ficam à vontade. É jogada, Deus dará. Só que se não dá o lote, nós somos culpados. Se dá o lote, nós somos culpados. Mas estamos aqui também para fiscalizar. Agora, por isso que estou pedindo à prefeitura que nos informe o que está acontecendo com esses lotes para que estejam tomadas providências cabíveis. Eu concordo com o novo vereador. Eu acho que o prazo tem que ser menos também. Aí fica 2 anos, o pessoal usa, aí não constrói nada, fica lá e não constrói. Acho que tem que ser, igual o nobre falou mesmo. Coloco em votação, quem for a favor permaneça como está, quem for contra que se manifeste. Aprovado, determino a secretaria desta casa que adota as providências cabíveis. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que proceda a leituras das indicações número 05-06/2017 de autoria do vereador Marcos Roberto Furnaleto. Indicação número 05/2017. Marcos Roberto Furlaneto, vereador exercício.
conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143. Indica com urgência ao senhor prefeito municipal ou ao departamento competente a pavimentação asfáltica e colocação de guias de sarjeta no Distrito Industrial 1 e a limpeza de suas laterais. Justificativa. Nesse distrito industrial encontram-se várias indústrias geradoras de muitos empregos. O que acontece? Que na época de chuvas não há condições de se transitar nas ruas, pois se forma um enorme atoleiro para os caminhões que ali chegam para o carregamento, muitas vezes acionando a prefeitura para mandar suas máquinas para que possam ser retirados do local. Também gera uma enorme dificuldade para os funcionários chegar ao seu local de trabalho. Na época da estiagem, outro problema encontrado pelos trabalhadores é a poeira, que com o vento prejudica todos os funcionários que ali trabalham. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2017, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Indicação número 06/2017. Marcos Roberto Furlaneto, vereador, em exercício conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143. Indica com urgência ao senhor prefeito municipal ou ao departamento competente a fiscalização para a limpeza de terrenos baldios em nossa cidade. Sabemos que com as chuvas o mato cresce muito rapidamente nos terrenos e que seus proprietários não cuidam e não fazem a limpeza adequada dos mesmos. Peço que a fiscalização ao fazer a vistoria sejam mais enérgicas, pois esses terrenos se tornam verdadeiros criadouros de animais peçonhentos e de mosquitos transmissores de doenças. Peço que a Prefeitura Municipal aplique a Lei número 2208, de 7 de março de 2014, pois nela prevê seu artigo 6º, parágrafo único, que seja aplicado um ato de infração aos proprietários dos imóveis autuados, assim que constatado pela fiscalização em loco, o proprietário do imóvel tem prazo de 10 dias para execução do serviço solicitado, não fazendo o serviço cobrado pela Prefeitura. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2017. Vereador Marcos Roberto Furlaneto. Mais um caso que merece estudo é esse caso dos terrenos. A vigilância sanitária, através das agentes comunitárias, elas são já contratadas, remuneradas e pela prefeitura para fazer esse tipo de trabalho de vistoria. Elas adentram todas as casas, seja ela qual for. É autorização de entrar. Mas não vemos os terrenos que estão com mato maior. Olha que eu sou grande e está maior que eu. O capim que tem. Então saiu no jornal. Pessoas aí até revoltadas. Se é caso de tomar providência, vai lá e roça e bota no IPTU do dono do terreno. Vai acabar com uma vez ou duas que ele vê o lote dele no IPTU, ele vai tomar providência. Ninguém quer saber. Agora a desculpa é a chuva. E quando não chove? Está lá seco, mas está alto. Então é mais um caso que merece fiscalização. É o caso dos lotes. Esse é outro caso que, se não fiscalizar, nós vamos ser muito criticados também, porque pertence a nós. Já tem a lei, né? Foi aprovada, já tem a lei que a prefeitura pode fiscalizar. Ela autua a pessoa em 10 dias. Se ela não limpar, a prefeitura limpa e é cobrado no IPTU. Falta só mais uma fiscalização mais enérgica. Boa noite a todos. Realmente a população está cobrando da gente os terrenos que estão vazios. Aqui na vila, principalmente, um problema muito grande. As pessoas cobram da gente por parte desse agora do período que veio a febre amarela, o Zika, as pessoas ficam preocupadas. E a gente, como poder legislativo, tem que cobrar sim.
e reclamar nesse período que é muito importante para Duartina. Boa noite. Eu também acho que eu trabalho na comunidade, as pessoas vêm mesmo reclamando quanto a isso. Eu queria saber também sobre o uso do mata-mata. Tem a lei que não aprova mais ou pode usar ainda o mata-mata? Se eu não me engano, essa lei eu acho que é federal, que não pode ser usado mais o mata-mata, né? As pessoas perguntam, estão meio preocupados, se pode ou não pode. Parece que houve Eu uma acho lei que pode sim, viu? Até de esclarecimento. Então eu concordo também, a gente ter que ser mais rígido nessa área. Mas você pode perder 20 votos e ganhar 40, né? Porque tem poucos terrenos baldios. Então a pessoa que tem a moradia, ela não quer que tenha um terreno baldio sujo perto da casa dela. Então você pode perder 20 ou ganhar 40, mas a gente tem que ver o bem da população no geral, não o bem só dos donos do lote, né? Mas tem mais conscientizar mesmo, através da igreja, por saúde, entidades, conscientizar para o cara mesmo, porque a multa é dura, é difícil mesmo. Sim, primeiro, mas a pessoa só sente a hora que ela paga. Só sente o primeiro isso. passo pode ser cotização, mas depois tem que ser a multa, não adianta. A pessoa só vai fazendo. Mas ela já é avisada, ela tem uma antecedência de 15 dias, de 10 a 15 dias para limpar esse lote. Se ela não limpar o lote, então ela não quer limpar mesmo. Aí acontece na indicação sua anterior. O que acontece? As fábricas normalmente pegam o terreno, o fiscal não vai lá, fica lá 20 anos buscar. É a questão de fiscalização. Nossa cidade peca na fiscalização, infelizmente. Só para botar um pouco de pimenta aí, um senhor de Águas de Lindóia tinha um terreno aqui no Alves de Souza, Jardim Alves de Souza. Sabe quanto cobrou o trator para ir lá limpar? R$40, gente. R$40. Estavam todo mundo reclamando, o trator foi lá do Banhara, limpou R$40. Veio, ele mandou ordem de pagamento, o rapaz recebeu R$40. Isso altera alguma coisa? Então, é falta de vontade da pessoa que é o dono do lote, é falta. Mas o mata-mata eu acho que ele é proibido, viu? É proibido. É proibido. Será que é? Eu acho que não, hein? Proibido. Passa. No Ecoparque. No Ecoparque mesmo, tá. Eu passei lá hoje, eu ia até fazer uma indicação. No Ecoparque eu faço caminhada lá quase todos os dias. O mato também estava um absurdo lá. Tava a coisa mais horrível do mundo lá. Até no parquinho das crianças lá, onde as crianças brincam, o mato não. Tanto que estava alto que tinha pouca criança brincando. Hoje estão roçando lá. Eles estavam passando mata-mato na parte da calçadinha lá, estavam passando. Mas eu acho que é proibido. Não vou dar certeza. Nem... Mas a parte de limpeza do terreno, a prefeitura ela tem um trator também. Se o proprietário do terreno deu prazo de 10 dias e ele não limpou, a prefeitura tem que fazer a parte dela e limpar, porque isso aí é parte da vigilância sanitária, é a saúde do município. Ela não pode deixar isso. Só para efeito de sugestão, que nós poderíamos fazer uma indicação em conjunto, né, com a Câmara, encaminhar ao senhor prefeito para que essa fiscalização ela seja mais enérgica, né? Até porque a dengue, a proliferação do mosquito da dengue, ela está bem avançada. Então, se nós enviássemos essa indicação pedindo uma fiscalização, né, mais urgente ali, que resolveria. Vamos mandar do eu concordo, essa indicação é fundamental, é bom a gente fazer, sim. Aí o Everaldo. Correto. Já está pedindo uma fiscalização mais enérgica, né? Recibos as indicações na forma regimental
e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 05/2017, de autoria do vereador Sérgio Aparecido de Oliveira. Requerimento 05/2017. Vereador desta Câmara Municipal de Duartina, infraassinado, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com base no artigo 96, parágrafo 1º, letra I, 128, parágrafo único do Regimento Interno, requer o que abaixo segue. Onde se encontra o endereço que hoje é atendimento às especialidades médicas? Onde se encontra o endereço que hoje é atendimento às especialidades médicas? Quais são as especialidades oferecidas para a população do município de Duartina? A finalidade deste requerimento é que o vereador, ciente dos fatos, possa informar aos munícipes e ainda ver medidas na Câmara para poder ajudar. Assim requer que, após os trâmites legais e votado e aprovado, seja enviado ao provedor do hospital para que envie a resposta no prazo legal. Neste termo, pede deferimento Duartina, 6 de fevereiro de 2017, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelo vereador. Coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado, determino à secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 07/2017, de autoria do vereador Sérgio Aparecido de Oliveira. Indicação número 7/2017. O vereador Sérgio Aparecido de Oliveira, que a presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de colocar placa de identificação na viela localizada no cruzamento da rua Luiz Antônio Benetti e entre a rua Lourenço Lozano e a rua Fargiala Fares Awad, com o nome de rua Fernando Henrique Gonçalves Garcia. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo motivo das correspondências dos Correios, Sabesp, CPFL, não chegarem aos seus respectivos proprietários, conforme decreto legislativo número 235, de 30 de março de 2016. Duartina, 6 de fevereiro de 2017, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Recebo as indicações da forma regimental e determino à secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Peço agora ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 01/2017-CMD, que visa regular a revogação do veículo Astra para a Prefeitura Municipal, de autoria do vereador Rosenvaldo Ferreira da Rocha. Mensagem do projeto de lei número 01/2017, Câmara Municipal de Duartina. O presente projeto de lei se reveste de grande pertinência e oportunidade, uma vez que visa regular a devolução do veículo mencionado no projeto, pois o mesmo se encontra com 12 anos de uso e com isso constantemente tendo que ser encaminhados a inúmeros consertos mecânicos, onerando o erário público. Ademais, devido ao tempo de uso e a necessidade dos vereadores viajarem a longas distâncias,
como por exemplo São Paulo e Brasília, é plausível que se tenha um veículo em boas condições de uso. E é importante salientar que o valor elencado no parágrafo único do artigo 1º do presente projeto de lei for extraído da tabela FIPE, janeiro 2017, sendo esta uma tabela de referência para os preços médios dos veículos no mercado nacional. Assim como a aprovação da presente lei, busca-se fornecer meios para que os vereadores possam adquirir novo veículo e assim defender os interesses dos munícipes em suas viagens. Sendo esta as necessárias considerações quanto a esta proposição, submetemos esta propositura à criteriosa análise desse egrégio plenário, que ao final, reconhecendo os benefícios e interesse público de que se reveste o presente projeto, certamente aprovará. Câmara Municipal de Duartina, 1 de fevereiro de 2017, Rosenvaldo Ferreira Rocha, vereador. A título de informação, senhor presidente, se me permite, temos 3 páginas aqui, mas cada vereador tem uma. Só para as pessoas que estão nos assistindo, o valor atribuído ao veículo é de R$19 mil. E então ele vai para leilão, se assim for aprovada a devolução. E é um veículo que, se alguém dos presentes se candidatar a ser o novo proprietário, R$19 mil. Declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Econômica, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Com isto, essa presidência franqueia a livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer na forma da palavra para na forma do artigo 82 do regimento interno desta casa. Presidente, eu só queria agradecer a presença que estão assistindo aí a sessão e para que eles incentivem mais pessoas para que venham assistir a sessão da Câmara. Que essa casa aqui é do povo, é de vocês, nós representamos vocês. O executivo é lá em cima, é o prefeito, o secretário, nós aqui representamos o povo. E por isso, quanto mais gente vier aqui para fiscalizar a gente e até ajudar a gente a aperfeiçoar os nossos pensamentos. Tal. Dizer a todos os colegas aqui que, independente de partido, de como foi a eleição, acho que todos nós aqui podemos, às vezes, ser adversário político, mas amigos e todos com a mesma intenção de trabalhar por Duartina, de fazer o melhor por Duartina. É isso que eu queria deixar. Também a turma quem está assistindo na internet, que mais procure avisar amigos, compartilhar, para que mais gente assista pela internet, que é assim que a Câmara procura avançar. Tendo gente fiscalizando nós aprimoramos mais e fazemos o melhor para todos. Muito obrigado. Aproveitando a palavra do nobre colega, também gostaria de agradecer a presença de todos aqui, que cada dia mais essa casa possa ter mais gente, mais presença da população, um contato mais direto, e que gostaria também já de deixar como um dos primeiros passos da casa um contato maior entre os amigos, umas reuniões que possamos decidir um melhor caminho para a Duartina, que não tem esses atritos, essas conversinhas, que é o melhor caminho que a gente possa resolver as questões, né? E também já deixar, não consegui fazer uma indicação com os amigos, mas já gostaria de deixar registrado, a população reclama e muito dos buracos da cidade,
E nesse momento a nossa cidade está toda buracada, não consegui fazer essa indicação, mas vou fazer. Que o processo de licitação tem que ser feito com as empresas corretas, mas que seja o mais rápido possível, porque nossa cidade precisa muito. E seria isso. Obrigado. Boa noite. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos, né, que estão aqui nessa casa. E também, rapidamente, voltar lá na questão dos terrenos, né? Os terrenos lá que agora que veio na minha cabeça, que a gente que estamos aqui também para fiscalizar, às vezes também não esperar somente a vir aqui na Câmara, porque eu estava andando e tinha uma molecada jogando bola, indo lá para a fábrica de caderno, e tem duas traves lá, e lá estava um absurdo, estava, que nem o Décio falou, estava do tamanho dele o mato, mas mesmo assim a molecada estava jogando bola. Eles pediram, tem como roçar? Nem precisou esperar vir aqui fazer solicitação. Não, fui lá na garagem, tem como mandar um trator? Mandaram um trator lá e foi roçado, acabou o problema. Eu creio também que se a gente tiver o bom senso, chegar para conversar com o Juninho, uma pessoa legal, bacana, tem pessoas lá que são bacanas, trabalhador, pedir o trator lá que tiver na disposição, se for no terreno, aonde for, eu creio que eles vão sim, porque lá no campo eles foram lá e as molecadas ficou contente. E também, além do campo, acabou o mato, acabou o problema também com o mosquito, né? E gostaria, voltando aí ao agradecimento, e a desejar uma ótima noite para todos aqui. Presidente, queria falar aqui sobre o projeto 04/2017, sobre a permissão do uso das canchas de bocha. Eu gostaria de perguntar ao jurídico se ela não vai entrar em conflito com a lei que dispõe sobre a outorga de permissão de uso oneroso do bem público nos termos que se especifica, referente aos quiosques, porque em seu artigo 4º fica bem claro que fica proibido o comércio ambulante de bebidas e gêneros alimentícios na região influência do Ecoparque Ciro Simão, visando assegurar o regular funcionamento dos quiosques a serem montados e explorados com base nessa lei. Como o jurídico já em algumas vezes já me citou, até foi ao lado da parte dos quiosques, defendeu os quiosques. Essa lei não está conflitante com essa lei aqui? Essa lei aqui não está sobre esta? Não vai ter que revogar essa lei para ser votada essa lei número 04/2017? Como ficaria isso daqui? Boa noite, nobre vereador. Respondendo a sua indagação, me foi passado que se trata de comércio ambulante. Esse foi o argumento. Tenho impressão, ainda não formei a minha convicção, vou dar o parecer sobre esse caso, mas existe sim um impedimento. Em tese seria uma revogação sim, tá? Entretanto, o argumento que o município vem trazendo, até não consta na mensagem do veto, mas consta no artigo 4º, é a questão de comércio ambulante. Por exemplo, a questão do comércio ambulante, podemos citar a própria Ecofest, que é um comércio ambulante que teve lá e foi embora. Tá? O que ele está entendendo nessa lei é que se trata de um comércio permanente. Tá? Isso eu vou estudar e vou trazer. Eu entendo que vai revogar se eventualmente for aprovado, tá? Porque nessa parte aqui, então, quem queria tomar conta dessa cancha aqui seriam os quiosques, não sim, uma outra licitação. Em tese, sim. Primeiro, os questionamentos que tem que ser feito é no sentido do quê? O que faz parte, o que é o Ecoparque? Quiosque, os donos dos quiosques citam que o Ecoparque começa nos IPs lá em cima e termina aqui em cima. Sim. Na parte que como sim, é a primeira resposta. O doutor já mesmo colocou isso em prática. Sim, a primeira resposta é essa que o município vai ter que dar para a gente. Tá? Qual que é o limítrofe do Ecoparque? Tá? Segunda resposta, esse comércio, como será feito, se ele vai estar instalado diariamente lá, ou se ele vai ter dias eventuais que eles estarão lá. Tá? Essa é a segunda resposta. Portanto,
É isso, no meu parecer, que eu vou colocar, solicitando do município todas essas informações, para daí formar minha convicção. Essa seria a minuta, ou a minuta ela vem depois? Ela vem depois. Essa aí essa pelo que passaram, essa é a minuta do projeto, tá? E os argumentos. Ele pode mandar para a gente sem se for o caso, pede vista. Oi? Essa minuta ele pode mandar para a gente sem antes nós votarmos no projeto? Sim, é isso. A solicitação também é essa, Nobre, tá? É no sentido deles mandarem todas as informações e a minuta do projeto, tá? Mas ainda vai para a Comissão de Justiça. Vocês estão menosprezando, dois juristas aqui, pô. Pede vista. Ainda vai para a comissão, nós vamos ver se está errado, está certo. Estamos querendo ver o parecer jurídico da Câmara, porque isso daqui entra muito conflitante, porque qualquer festa que vai ter lá, não é só a Ecofest, teve a Motofest, teve outras festas lá, eles sempre falam que é um comércio ambulante. Mas então, se não for um comércio ambulante, poderia montar um outro quiosque lá? Sim, é justamente que eu tô querendo indagar o município nesse sentido, o executivo no caso. Porque eles falam aqui dos 4 quiosques que estão lá, não falam mais outros. Sim, inclusive o pedido no parecer, Nobre, é o seguinte, é no sentido de que apresente os contratos feitos entre os quiosques, porque lá também consta a obrigatoriedade daquele espaço ser somente cedido aos quiosques, certo? Então, essas informações eu vou fazer no meu parecer, no pedido de vocês, e posteriormente vai vir do executivo. Daí eu vou elaborar para vocês votarem, tá? Porque, não, estou perguntando o parecer jurídico da Câmara, porque eu tenho um parecer meu. Sim. Que diverge disso daqui. Portanto, quantos já sofremos em relação a isso. Então, tem um parecer diferente desse, que vai ser indagado. O nobre, o jurídico pode falar um, mas o parecer ser outro. Mas eu queria saber o parecer, que é o da Câmara, que vai ser... No momento oportuno será dado o parecer. Porque no caso esse aí não está em discussão ainda, né, hoje. Hoje não veio para discussão esse. Não está. A gente está na palavra livre, então na palavra livre a gente pode chegar a perguntar alguma coisa. Palavra livre, mas não está em discussão isso ainda hoje, né? Senhor presidente, só gostaria de complementar aqui a palavra do vereador Preá. Até é plausível, né, a fala dele em dizer que essa Câmara é uma Câmara independente, uma Câmara independente de partido A, partido B, né? Cada um tem sua ideia, tem seus projetos, e é legal isso, né? As divergências políticas, elas existem, mas que essas divergências ficassem aqui dentro, nós não levaríamos para o lado de fora, e é isso. Uma boa sorte para todos aí, um bom mandato para todos. Uma boa sorte para todos nós aí. Nós temos que trabalhar junto aí pelo município, né? Porque foram eles que pousaram a gente aqui, pela população de Duartina. Então a gente tem que trabalhar em prol deles. Presidente, eu também primeiramente agradecer a todos que vieram aqui a participar conosco. Isso é muito importante mesmo para uma democracia. E também estou aberto, né? Quem está na internet, estou na rua, algum problema, dificuldade, venha até mim para a gente poder trazer aqui, né, trazer para os nobres colegas, né, o problema do qual a nossa cidade se encontra. Estou exclusivamente formado para trabalhar para o bem comum. Agradeço a todos, muito obrigado. O problema de divergência, isso sempre existiu e vai existir. O que não pode partir é para a ignorância. Outra coisa, eu, no meu conhecimento, eu não estou aqui para chorar o passado. Eu estou para ver o presente e o futuro. Eu não penso em passado, não vem a água que desceu, ela jamais vai voltar. Então não adianta que a gente ficar chorando aquilo que foi. Vamos em frente. Duartina precisa de um futuro, Duartina precisa do presente. A situação está difícil e nós temos que colaborar. Só isso. Muito obrigado. Fim do expediente dessa sessão ordinária. Informo não haver os
trabalhos da ordem do dia desta noite. Antes do encerramento, convoco os nobres edis para 2 sessões extra no dia 13/2/2017 para discussão e devolução do projeto de lei número 01/2017-CMD e o projeto de lei número 02/2017 que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial suplementar junto ao orçamento geral anual do município, no valor total de R$ 21.698,78 da Fundeb. Pessoal, nós estamos conversando aqui com o presidente. Foi feito indicaram que se fizesse uma reunião a próxima segunda-feira, uma extraordinária. Seria votado então o projeto da devolução do veículo e a devolução do dinheiro do orçamento anterior para o orçamento atual. Então, um consenso aí, um horário para o presidente está disposto a ouvir. Que horário vocês sugerem para segunda-feira? É um horário melhor para todo mundo aí. Para uma extraordinária, rapidinho. Você... É, 7 horas então, tá bom? 7 horas para todo mundo? 19 horas, quem estiver de acordo, concorda? Priá, vereador Luiz Henrique, Nenê, certinho? Então fica marcado. Segunda-feira às 19 horas. Encerrando os trabalhos, informo não haver inscrito para explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite a todos. Boa noite.